Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a busca, né? Eu sei que o que a gente tá vivendo não é fácil em primeiro lugar e a gente fica querendo respostas o tempo todo. É resposta se a gente deve lutar ou não pelo nosso casamento, é saber se o nosso casamento é de Deus, é saber se nosso marido vai voltar, se nossa esposa vai voltar, se quando vai voltar, querer saber o que tá vivenciando lá. É uma resposta, a gente fica questionando respostas uma atrás da outra. E muitas das vezes, infelizmente, eu já vi pessoas no desespero indo buscar todos os tipos de respostas, porque tá tão desesperada que acaba fazendo coisas erradas. E eu entendo, né? Eu não tô aqui para julgar ninguém, jamais vou julgar uma pessoa porque tá no desespero, porque tá fazendo isso, porque tá fazendo aquilo, porque eu vou ser bem sincera para vocês, gente, eu passei tanta coisa. Eu fui abandonada grávida e muita coisa passou na minha cabeça, muita coisa passou na minha cabeça, até coisas erradas, tá? Eu não tô aqui para dizer para você que eu sempre agi perfeito. Gente, olha só. Eu passei 1 ano e 4 meses separada do meu marido. E muita coisa aconteceu, grávida, depois com um bebê pequeno, meu marido foi morar com o OM, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. E não vou negar pra você que muita coisa passou pela minha cabeça. Mas uma coisa é passar pela nossa cabeça, outra coisa é executar. Algumas eu dei umas executadas. Mas muita coisa, graças a Deus, eu arquitetei, mas não fiz, né? Graças a Deus. Mas fora isso também, existe muito um desespero por respostas. Como eu já falei aqui em muitos vídeos, eu ia para a igreja num desespero tão grande que eu queria que alguém me desse uma profecia. Que alguém me desse uma resposta de alguma coisa, que não desista, né? Alguém falando assim, Deus mandou dizer pra você não desistir. É o que eu queria ouvir, eu acho, naqueles momentos, né? E a gente, às vezes, assim, eu não cheguei aí, mas eu sei que existem pessoas que vão atrás de igrejas de profecia, que vai querer, aí chama o irmão para orar a casa. Não, que não deve fazer isso, a gente tem que fazer isso sim. Mas faz jejum com o propósito de que Deus traga o marido de volta e várias coisas. A questão, gente, é o seguinte, a gente não tem que ficar indo atrás de profecia, a gente não tem que ficar indo atrás de resposta. Quando Deus quiser te dar algum tipo de profecia, algum tipo de resposta, Ele vai dar, sem você correr atrás. Você tá conseguindo me compreender? Porque muitas das vezes, se você tá correndo atrás para saber uma resposta, você vai se apegar a qualquer coisa que você ouvir. Deus, ele vai te dar a resposta. Eu não tive nenhum tipo de profecia no meu deserto. Eu tive algumas confirmações de Deus, né? Confirmações assim. Uma vez eu lembro que eu tava ainda grávida, muito no eu não vou lembrar qual foi o versículo, tá? Até nunca imaginei que eu teria um canal de restauração também. Eu, na época, não me atentei a guardar isso. Mas eu, num dia muito desesperada mesmo, eu fui pra igreja. Eu cheguei até antes do culto começar, porque eu tava num dia muito desesperada. Então eu fui, sentei, eu lembro perfeitamente disso, eu sentei e abri a Bíblia. É aquela coisa que eu falo aqui, se eu mudar uma palavra, se eu falar comigo, se eu fazer... E eu abri a Bíblia e li uma passagem, que era uma passagem assim, tipo, tranquilizadora. Eu não lembro qual é a passagem, gente, não lembro. E tudo bem, ele lia aquilo ali, fiquei esperando ali o culto começar. Quando o pastor começou ali a dizer, aqui ia começar a pregação, foi exatamente o mesmo versículo que eu abri, né, e eu tinha lido ali. Então eu comecei a chorar, eu lembro disso, que eu comecei a chorar na hora da pregação, as pessoas olhando assim pra mim. Mas foi muito, pra mim, aquilo ali foi uma confirmação, uma resposta de Deus. E também eu tive, e eu não vou dar muito, eu não vou falar muito sobre, porque eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Eu recebi em um sonho
que a OM estava fazendo algum tipo de feitiço, de macumba ou qualquer outro nome lá que as pessoas possam dar. Eu recebi isso em sonho, né? E eu acredito que Deus me deu este sonho para que eu começasse a me voltar certo nas minhas orações. Por quê? Isso tudo foi eu ainda estava grávida, tá? Porque acontece, as minhas orações, elas eram muito assim: Senhor, traz meu marido de volta. Senhor, tira as escamas, né? Que eu aprendi na época nos canais de restauração. Tira as escamas, faz isso, faz meu marido ter saudade da casa, faz isso, faz aquilo. Só que eu não tinha a oração de batalha espiritual. Eu não fazia batalha espiritual. Até eu achava que não era necessário, né? Como tem muitas pessoas, acho que acreditam nisso. E o poder do espiritual é muito presente, muito forte. Ainda mais quando se tem alguém fazendo algum... Gente, tem um cachorrinho hoje aqui brabo, hein? Quando ainda mais se tem alguém fazendo alguma coisa, né? Desejando coisas. E assim, nada é mais forte do que Deus. Muita gente às vezes me manda mensagem assim: Elaine, o Amy tá fazendo macumba, o que eu faço? Gente... é orar, tem poder maior que oração, não tem. Aí tem gente que fala assim: não, porque eu fui em tal lugar e falou que era pra eu pegar isso, pegar água, fazer isso, pegar roupa, pegar não sei o que e queimar. Gente, pra mim isso é uma macumba gospel, né? Se for vindo da igreja, né? Se não for, é outra macumba. Então, assim, sinceramente, ore. Ó, eu sou testemunho e prova. Né? Depois me foi confirmado que ela fez mesmo, meu marido depois me confirmou, só que meu marido na época estava tão cego que ele falava assim: não, Elaine, ela tá fazendo isso para as coisas dela, não tem nada a ver com você, não. A pessoa que queria avançar nele quando ele falava isso, né? Eu falava assim: nossa filha, não, ele nunca vai fazer nada contra a nossa filha, pode ter certeza disso. Ele falava isso pra mim, gente, não tô mentindo, não. E eu tinha vontade de voar naquela pessoa quando ele me falava isso, porque ele era tão cego que eu não conseguia... Gente, olha só, ele falava assim: não tem nada a ver com você, não, é pras coisas dela. Porque ele sabia que ela tava fazendo alguma coisa, mas ele tava tão cego que ele não conseguia imaginar e crer que era ali pra mim, ou pra nossa filha, pra ele, né? Ele não conseguia acreditar. Então eu acredito, voltando a falar, que Deus me deu esse tipo de revelação aí, pra que eu começasse a focar melhor nas minhas orações. E foi exatamente o que eu fiz. Comecei a repreender o mal, oração de quebrar correntes, orações mesmo... Comecei mesmo a batalhar contra o inimigo. E batalhar que eu falo mandar ele de volta para onde ele veio, né? Porque é necessário a gente orar contra o inimigo, né? Porque ele tá aí para isso: roubar, matar e destruir nossa família, destruir nossos casamentos. Ele quer exatamente isso. E a gente tem que estar preparado da forma e não ter medo dele. Esses dias, um menino que eu dou atendimento, eu passei para ela oração de batalha espiritual, falou que depois da oração ela começou a se sentir enjoada, né, com vontade de vomitar, acho que ela chegou até a vomitar, e eu falei assim: não, mas não para, não, continua, exatamente isso aí, né? Se você tá esse tipo de sentimento, coisas que acontecem, é porque realmente está surtindo efeito. Agora ela já falou que não tá mais sentindo, mas ela continua fazendo. A gente precisa fazer, tá? A gente tem medo, né? Às vezes as pessoas têm medo, né? Eu orava, assim, eu não sei se vocês já viram o filme Quarto de Guerra. Ele tinha na Netflix, eu não sei o que aconteceu, que tiraram ele da Netflix. E tem uma cena que ela passa orando, né, na casa toda. E eu comecei a fazia exatamente isso. Eu orava a minha casa e falava: eu não tenho mais medo, você já fez a bagunça que tinha que fazer. Você pode estar na mente do meu esposo, mas dentro da minha casa você não entra. E eu orava exatamente dessa forma, né? Então, assim, Deus, ele nos dá estratégias e como a gente deve lidar. A gente só precisa começar a ter o coração aberto para isso também, né? Agora, às vezes, o que a gente quer não vai ser como a gente quer, porque a gente quer tudo perfeito, né? A gente quer que chegue alguém e fale: olha, Deus mandou te dizer, mas existe, né? Eu já vi casos que acontece exatamente assim, né? Deus mandou te dizer e eu queria que acontecesse isso comigo. Só que, assim, a nossa vontade não é a vontade de Deus. Tenho absoluta certeza. E a vontade de Deus é perfeita. O tempo de Deus é perfeito.
Se a gente fosse fazer tudo conforme a nossa vontade, a gente gostaria que tudo fosse lindo, tudo maravilhoso, que o nosso marido, nossa esposa voltasse dizendo que se arrependeu, que ama a gente desesperadamente, que não era pra ter ido embora. Eu acho que no nosso conto de fadas é assim que a gente gostaria que fosse a restauração. Mas não é, né? A gente sabe que não é. Isso já é cenas aí para um próximo vídeo, né? A volta do cônjuge, que não é mil maravilhas. Pode ter casos que é aquele 1 em 1 milhão que vai ser assim, mas a grande maioria não, né? Então, se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.